Aleluia! Cristo vive! Hoje é um dia todo especial, quando toda a cristandade celebra a ressurreição de Jesus. Quando eu era missionário em Moçambique, eu fiz uma viagem a Portugal via Moscou. E cheguei lá exatamente no período da Páscoa. E eu levei algumas Bíblias. Isso foi lá naqueles anos, né, de muita coisa fechada. Então eu contrabandei algumas Bíblias, né, para aquela igreja, numa igreja batista. E foi uma experiência extraordinária, porque na Páscoa, ali os russos, eles têm uma saudação. E eu quero saudá-lo hoje com esta saudação russa. Christos voskres. E todos respondem, voistino voskres. Que significa, Cristo ressuscitou. E todos respondem, verdadeiramente Ele ressuscitou. Que coisa mais linda. Que tal hoje, quando você terminar este programa, sair cumprimentando a todos. Fulano, Cristo ressuscitou. E o outro responde, verdadeiramente Ele ressuscitou. Até conta-se uma história, nos dias da Revolução, houve um grande comício, e o orador foi falando, né, contra Deus, contra a existência de Deus, e depois de falar por 2 horas, disse que dava 2 minutos para alguém contestar a fala dele. Aí levantou-se um senhor e disse, não preciso de 2 minutos. Ele só disse, irmãos, Christos voskres. E toda aquela multidão gritou, voistino voskres. Toda a multidão respondeu, Cristo ressuscitou. Ele baixou a cabeça e foi embora. O que você vai dizer agora? Não precisa de 2 minutos. Cristo ressurgiu. Verdadeiramente Ele ressurgiu. E a ressurreição de Cristo é a maior demonstração de que Jesus é quem Ele disse ser. O Filho do Deus vivo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Celebremos, queridos, hoje a nossa ressurreição, porque é a ressurreição de Cristo que garante a nossa. Onde está a morte, a tua vitória? Diz Paulo. Onde está o inferno? Hades, o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória. E essa vitória de Cristo é sua vitória, é minha vitória. Então, neste momento, gostaria de convidar a você a ouvir a mensagem que já tínhamos gravado sobre o assunto, e logo no fim voltaremos para orar com você. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e o cálice, Ele estava cortando uma aliança. E dentro da aliança de sangue, o mais sagrado de todos os contratos, pelo qual tudo se torna comum, bens e dívidas, nossas dívidas se tornaram suas, para que os seus bens se tornassem nossos. Quais as nossas dívidas? As dívidas contraídas pelo pecado. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar esta morrerá. Todos nós fomos encontrados culpados. Não há um justo, nenhum sequer. Mas Jesus, naquela noite, ao tomar o pão, Ele usa um cerimonial que simboliza: minha vida entra na tua, a tua vida entra na minha. E o que era meu como consequência do pecado tornou-se de Jesus. Como que Jesus se despe de suas vestes de Filho de Deus para tomar as nossas, de filhos do pecado, filhos da ira. Sobre Ele cai o meu pecado. Meu pecado é transferido para Ele, assim como no sacrifício, no templo, no dia de Yom Kippur, quando os pecados eram confessados sobre o bode,
expiatório. Simbolizava que os pecados da nação eram colocados sobre ele. Morreu inocente no lugar do pecador. Mas Jesus é o Cordeiro real de Deus, o último sacrifício. Então o que era meu tornou-se dele, meu pecado, minha condenação, minha morte. Jesus assume o meu lugar. Ali naquela cruz, quem está lá? Eu, você. Eu estava em Jesus. Você estava em Jesus. Seu pecado, meu pecado, sua maldição, minha maldição, como diz Isaías no capítulo 53, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Carregou sobre si as nossas iniquidades. Era o meu pecado. Era a minha culpa. E como o salário do pecado é a morte, e Ele tomou sobre si o meu pecado. Como diz Paulo, aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Primeira coisa, o pecado nos separa de Deus. E quando Ele está na cruz, suspenso entre os céus e a terra, Ele dá um brado de dor, de angústia. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pai voltou as costas. Essa é uma morte espiritual. A morte é a separação. Era a minha morte. Era o meu pecado que estava ali. E quando Jesus dá o último brado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre, aquela era a minha morte. E Ele vai ao Hades. Ele vai passar 3 dias sofrendo a penalidade do meu pecado. Como diz Isaías 53, foi encontrado com o ímpio na sua morte e com o rico na sepultura. Lembra-nos da parábola que Ele contou do rico e do Lázaro. Mas era eu que estava nele. Eu, pecador. Então, queridos, hoje precisamos entender algo, ver-nos em Cristo naquela cruz, mas ver-nos em Cristo também sofrendo a penalidade do pecado, não apenas na morte, mas no inferno, no Hades. Mas este não é o fim. Quando nós pensamos na morte, e nós vivemos um período em que todo instante temos notícias de morte, a morte está nos cercando por todos os lados. Todos os dias nós estamos sendo assolados por uma presença de morte, por um pensamento de morte. E nada mais importante do que hoje encarar a morte no seu real significado. A morte é consequência do pecado. Por isso Jesus foi morrer a nossa morte. Mas a morte de Jesus se torna o instrumento da nossa ressurreição. Como eu pagaria uma dívida de 1 milhão com 1 milhão? Como eu pagaria a dívida de um carro com outro carro? Como pagaria a dívida da morte com outra morte? É assim que Jesus toma a minha morte, vai morrer a minha morte, para que eu possa viver a sua vida. Mas as coisas não terminam aí. Existe a ressurreição. Existe a ressurreição, que é a doutrina, pilar do cristianismo. Paulo vai dizer com letras bem claras em 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança em Cristo é só para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a realidade é que Cristo ressuscitou. Ele quebrou o estigma da morte, o medo da morte.
Através da sua morte, ele destrói o poder da própria morte. Paulo declara que se os príncipes deste mundo, referentes ao mundo espiritual, soubessem o que estava por trás da morte de Cristo, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas não sabiam, era um mistério. Eu gosto de dizer que a morte de Jesus foi uma sataneira que Deus armou para Satanás. E ele caiu bonitinho dela. Caiu bonitinho dentro dessa sataneira que é a morte de Jesus. Porque com a morte de Jesus estava a destruição de Satanás. Sua cabeça seria esmagada, a morte seria vencida, haveria ressurreição e esperança para nós. E é nesse contexto que gostaria de ler um texto e refletir um pouco sobre um dos mais extraordinários testemunhos da ressurreição, que é a aparição de Jesus a Maria Madalena. No relato do Evangelho de João, um longo relato, em Marcos há uma pequena referência de que ela foi com as mulheres e diz simplesmente que Jesus apareceu primeiro a ela. Mas eu gostaria de refletir um pouco, em primeiro lugar, como estão os discípulos naquele sábado. Toda visão que enche a sua mente é de morte. Talvez hoje você tenha uma visão dentro de si muito viva de morte, de pessoas que você viu mortas, ou tomou conhecimento da sua morte. Todos os dias nós estamos ouvindo, tantos morreram de Covid, mas não só de Covid estão morrendo pessoas. Então, muitas famílias hoje estão aflitas, vendo seus familiares à beira da morte, e outros sepultando seus mortos. Então essa visão de morte causa um desespero, um medo, um terror. Mas queridos, nesta manhã, nós queremos dizer que não há necessidade de desespero, apesar da dor, da perda, da saudade, da falta. Compreensível, mas temos que nos alimentar com uma visão de vida, de esperança e de ressurreição. Cristo está vivo, porque Ele vive, diz o cântico, entoado em tantas línguas. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor, medo não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ao terminar o dia de Shabat, as mulheres que haviam se preparado para ir ao túmulo de Jesus levaram seus aromas, interrogando-se quem haveria de remover a pedra, rolar a pedra do sepulcro. O relato do Evangelho de João, começando o versículo 11, diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Chorando. Quem é Maria? Porque Maria está chorando. Nós estamos aqui diante de uma mulher muito interessante. Essa é Maria Madalena, de Magdala. E segundo o relato de Marcos, vamos ver que ela havia sido liberta de 7 espíritos malignos. E ela estava entre um grupo de mulheres que servia a Jesus com seus bens. Por isso podemos entender que ela tinha posses. Provavelmente era solteira, não há menção de esposo em lado nenhum. E ela fazia parte daquelas mulheres que, segundo Lucas,
acompanhavam a Jesus em seu ministério, viajavam com ele. Essa é uma mulher cujo coração é repassado de gratidão. Vamos olhar para Maria Madalena por um pouco, porque ela nos mostra um quadro do que Satanás é capaz de fazer com o ser humano. Não há degradação mais profunda, mais extensa, mais terrível do que ser possuído por espíritos malignos. Apesar de Satanás operar por aí, trazer opressão, mas uma possessão é o último grau do domínio de Satanás, quando o indivíduo perde a consciência, nada faz de si mesmo, nada entende, não sabe o que está fazendo. O seu corpo, a sua alma, todo o seu ser é possuído por espíritos malignos. Que degradação! Assim viveu Maria Madalena, opressa, e não apenas por um demônio, 7. Que dor, que tristeza, que desespero, que angústia. Mas um dia brilhou a luz da presença de Deus. Raiou um novo dia para Maria Madalena. Chegou aos seus ouvidos algo sobre Jesus de Nazaré. Magdala não é longe de Cafarnaum, onde Jesus tinha a base do seu ministério. Não temos todo o relato do seu encontro com Jesus, mas o pouco que é relatado já nos dá um quadro de como algo brota no coração de Maria, uma gratidão profunda, um amor imenso. Ela deixa tudo para seguir a Jesus e o acompanha em suas viagens e o serve naquilo que é possível servir a Jesus e aos seus discípulos. Ela está junto à cruz até o último momento. Ela tem na sua retina a imagem da morte. Ela viu Jesus morrer. Seus olhos contemplaram o sangue jorrando. Seus olhos contemplaram Jesus lacerado, ensanguentado. Aquele quadro de Isaías, todo desfigurado, sem beleza, não tinha aparência praticamente de homem, uma massa de sangue. Seus olhos contemplaram isso. Seus olhos contemplaram o momento quando ele é crucificado. Ela está junto à cruz. Ela ouve as 7 palavras da cruz. Ela é imersa na escuridão que veio sobre a terra ao meio-dia, porque por 3 horas o sol deixou de brilhar. Os céus voltaram as costas a Jesus, porque ali estava o meu pecado e o seu pecado. É hora de juízo. Jesus assume o nosso lugar e recebe o juízo dos nossos pecados. Maria contempla tudo isso e volta para casa, evidentemente arrasada, triste, chorando, porque morrera aquele que era o tudo de sua vida. Ela creu que ele era o Messias, ela creu em Jesus, ela o amou, ela tinha uma gratidão profunda, ela decidiu segui-lo. Por isso, juntamente com outras mulheres, vai preparar aromas para colocar no corpo de Jesus, esperando que passem os cerimoniais e os feriados do dia da Páscoa e depois Shabat, tudo, para ir ao túmulo. Então ela se posta junto ao túmulo, chorando. O estado de Maria talvez seja o estado de muita gente hoje, junto a um túmulo, chorando. Pela perda de alguém tão amado, tão querido. Mas a minha oração nesta manhã é que as consolações do Espírito Santo venham e de uma forma sobrenatural arranque a dor da perda e levante o olhar para a ressurreição.
O verso 12 diz: e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outra aos pés. Anjo é mensageiro. O túmulo está vazio. A morte não pôde reter a Cristo. Ela não sabe se são anjos. Quantas vezes a tristeza, as lágrimas da nossa vida nos impedem de identificar os anjos que Deus coloca em nosso caminho. Nossos olhos estão embaçados pelas lágrimas. A imagem da morte e da perda povoa a nossa mente e nos impede de levantar o olhar. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde o puseram. Maria não pode ter a mínima ideia de que a morte não conseguira reter a Jesus. A única coisa que vem à sua mente é no plano humano: alguém roubou o corpo. Quantas vezes nós também, quando Deus começa a colocar milagres diante de nós, como enviar os anjos, como esvaziar a sepultura, nós não conseguimos ver o que é que de fato aconteceu, porque estamos no plano físico. Vamos raciocinar em termos humanos, físicos, lógicos. E é nesse momento, queridos, que a coisa mais extraordinária ocorre. Verso 14: tendo dito isto, voltou-se para trás. Voltou-se para trás. Deu as costas aos anjos. Ela está pensando que são 2 homens quaisquer. É o que ocorre na nossa vida. Deus envia pessoas no nosso caminho para nos trazer uma boa notícia, uma palavra de fé, de esperança, de consolo. E nós damos as costas. Mas ao voltar as costas, quem estava na sua frente, nada menos do que Jesus. Aleluia. O texto diz: e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Por quê? Ela não acompanhara tantas vezes porque não reconhece, porque as lágrimas embaçaram seu olhar. E na realidade ela não está contemplando o rosto, ela está cabisbaixa. E esse é o estado muitas vezes que podemos encontrar nas nossas experiências dolorosas. Ficamos cabisbaixos, nós só vemos o limite do nosso olhar, a terra, o plano físico. E Jesus se posta diante de nós, sua presença está diante de nós, mas nós não reconhecemos. Claro que hoje Jesus não vai vir em pessoa, carne e osso, mas a sua presença é real. Eu quero dizer isso para você. Jesus está hoje aí junto de você, Ele está diante de você. E aqui está o Cristo ressurreto. Aqui está o Cristo ressurreto. E a primeira palavra que sai da boca do Cristo ressurreto é esta:
Mulher, mulher, que coisa extraordinária. Vamos voltar no tempo, lá ao Jardim do Éden, e vamos encontrar outra mulher, a mãe de todas as mulheres, de todos os homens, Eva. Eva se deixou levar por Satanás. Caiu diante do engano. E tornou-se o canal, um instrumento através do qual o pecado e a morte entraram no mundo, na humanidade. É claro que tudo foi consumado quando Adão também comeu do fruto, mas a mulher foi o canal. Mas Deus profere uma sentença, promessa redentiva. Em Gênesis 3,15, quando diz: da semente da mulher, nascerá o seu descendente. Ele esmagará a tua cabeça, Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, queridos, quando eu contemplo isto que acabamos de ver aqui, que o Cristo ressurreto aparece primeiro a Maria Madalena, uma mulher, e a primeira palavra que sai dos lábios do Cristo ressurreto é mulher. Há um significado extraordinário através disto tudo e que está por trás de tudo isso. Alguém se pergunta por que Jesus não foi aparecer primeiro aos seus discípulos? Porque a primeira palavra que ele liberou dos seus lábios ressurretos não foi outra. No mundo espiritual, Deus exibe a maior vingança contra as artimanhas de Satanás. Se a mulher foi instrumento de queda para levar a raça humana ao pecado e à morte, Deus cumpre a promessa de usar uma mulher e de usar a mulher primeiro para trazer ao mundo redentor, Maria. Paulo diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Porque ele tem que enfatizar, todo mundo é nascido de mulher, pelo seu significado, pela promessa que foi dada. Da mulher nascerá a semente está no homem, mas Deus disse ali da mulher, porque Deus mesmo plantou a sua semente no útero de Maria. Não foi a semente de homem nenhum, é a semente de Deus. Deus se apropriou do útero de uma mulher e nele plantou a semente do seu filho, do Redentor. Porque se o homem caiu aqui na terra seria redimido. Mas o Redentor não podia ter pecado, e quem nasce de um homem já nasce pecador. Agora, qual é a mulher que Deus vai tomar agora para ser a testemunha da ressurreição? Representa aqui um quadro. Quando Jesus vem a Maria Madalena, é como se os céus proclamassem: Satanás, a tua derrota está selada para sempre. Aqui está uma mulher que foi oprimida por ti, que chegou ao ponto mais degradante que o ser humano pode chegar, por tua possessão, por tua manipulação, mas ela foi liberta, ela foi totalmente transformada. O poder do Cordeiro, e não somente isto,
Cristo. Satanás, tu usaste a mulher para ser veículo de morte e pecado, pois eu estou usando a mulher agora para ser instrumento de redenção. Se pela voz feminina, se pela voz de uma mulher soou pela primeira vez no universo a palavra de morte, do pecado e de rebelião, pela voz de uma mulher soará pela primeira vez na terra a mensagem da ressurreição. Aleluia! Essa é a maior vingança de Deus contra Satanás. Por isso Jesus chega e diz: mulher, é a restauração, é o transformar a mulher agora num canal de transmissão da palavra, porque Jesus vai comissionar Maria para anunciar que Ele vive. Enviada, é a primeira apóstola da ressurreição. Apóstolo é aquele que é enviado. E Jesus não enviou aqui João, Pedro, não, enviou Maria, mulher, Maria Madalena, para ir dizer a Pedro, João, Tiago e aos apóstolos que Ele vivia. Onde andavam eles? Escondidos. Mas onde estava Maria? Junto ao túmulo. Junto ao túmulo. Aleluia. A primeira palavra, mulher. E a segunda? Por que choras? Parece que as mulheres são choronas, né? Mulher, por que choras? A resposta de Maria é a mesma para que ela deu aos anjos. E ela pensa o que agora? Esse é o jardineiro. Não sabe que é Jesus. Ainda está cabisbaixo. Sua tristeza é tão grande que nem o timbre da voz reconheceu. Supondo ser ele o jardineiro: Senhor, se tu tiraste dízimo, por favor, onde puseste o corpo dele, eu o levarei. E é neste momento que Jesus diz, terceira palavra da ressurreição: Maria. Maria. Jesus te conhece pelo nome. Acorda, levanta o olhar, levanta o olhar. Profira o seu nome agora. Escute o mestre chamando o seu nome. Valnice. Diga o seu, mas veja, ouça o eco do seu nome nos lábios do Cristo ressurreto, chamando o seu nome. Levanta o teu olhar, levanta a tua cabeça. Sou eu, sou eu. E há uma transformação radical, absoluta no ser de Maria, até porque, meu amado, minha amada, quando Jesus veio ao nosso encontro, quando ouvimos que Ele nos chama pelo nome, a tristeza se vai, a dor desaparece, a alegria brota no mais profundo do nosso ser, nosso humor é inteiramente transformado, porque nele está a nossa esperança. Nele está a nossa segurança. E o que faz? Quando ela ouve o som, Maria, acordou no seu espírito toda a lembrança de como Jesus a chamava, e ela prostra-se dizendo: Rabone, que quer dizer mestre. Ela o reconhece. Rabone. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Olha o comissionamento de Maria. E diz-lhe: subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor! E contava que Ele lhes dissera estas coisas. Ecoa nos céus
a mensagem da ressurreição. Eu vi o Senhor, Ele vive. É um novo dia, há uma esperança. E a minha oração por você, por todos, nestes dias que a cristandade celebra a ressurreição, é que esse Espírito, que essa atmosfera despertada no coração de Maria, seja despertado também no seu coração, e você se torne alguém que pode realmente gritar: Ele vive, Rabboni, a minha esperança. E para terminar essa rápida reflexão, trazemos à memória as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, a partir do verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Sim, queridos, se alguém morre crente, redimido, não há morte, a pessoa apenas se transferiu, dormiu no Senhor. E a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. A morte do justo é feliz, porque ele parte para estar com o Senhor. Uma das coisas que nos conforta quando perdemos alguém é não pensar em nós, é não sermos egoístas, é pensar no gozo de quem partiu. Aquele que se encontra com Cristo não quer voltar. Se você perguntar: você quer ressuscitar? Ele vai dizer: não, eu quero agora estar aqui com o Senhor, porque é muito melhor. Paulo diz que gostaria de partir, estar com Cristo, aquilo era muito melhor. Sim, então quando nós pensamos na felicidade de um ser amado que partiu com Cristo, nós somos confortados. E é por isso que Paulo diz, para que não tenhamos essa tristeza como quem não tem esperança. Porque na realidade a pessoa não foi destruída, ela não deixou de existir, apenas foi transferida de um lugar de dor, de lágrimas, de sofrimento, para desfrutar o gozo da redenção plena. Isso nos dá força, isso nos dá segurança. Perdi minha mãe faz poucos, agora em janeiro, né? E ela teve visões da glória, e ela queria partir, e estava muito feliz, muito feliz. E evidentemente, sempre, né, vem a saudade, claro, e eu fico pensando naquele dia, quando ela me dizia que estava indo para a glória, que ia comer comigo também lá no paraíso, agradecendo a salvação. Aí você vê a pessoa no gozo, isso nos traz um conforto. E prossegue Paulo dizendo: pois se cremos, e olha a ressurreição aqui, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Sim, queridos, quando Jesus voltar, todos aqueles que morrerem em Cristo virão com Ele. Virão com Ele. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia! E essa é a nossa palavra para você neste dia. Que a visão da morte desapareça dos seus olhos, da sua retina, e a visão da glória e da ressurreição povoe o seu ser, sabendo que todos que morreram estão morrendo e morrerão, todos morreremos, a menos que Cristo volte em nossos dias. Haverá ressurreição. Mas mais do que isso, hoje, pelo novo nascimento, a presença do Espírito Santo dentro de nós,
O poder da ressurreição está dentro de nós. Por isso é que Paulo diz que o Espírito de vida que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós. Ele vivificará os vossos corpos mortais por meio deste Espírito que em nós habita. A vida ressurreta, administrada pelo Espírito Santo em nós. E a certeza de que nossa presença na terra é apenas peregrina, passageira. O nosso destino não é aqui. Ó Cristo da glória, os nossos corações te exaltam, exultam de gozo. Que grande vitória, que milagre extraordinário. Tua morte é o instrumento que destrói a nossa própria morte, que nos tira o medo, o estigma da morte, que nos garante a vida eterna, que nos garante a ressurreição. E nesta hora, que este Espírito da ressurreição permeie cada vida, cada ouvinte. Tudo que morreu ressurja das cinzas. Todo sonho que morreu ressurja. Toda esperança que se foi ressurja. Haja um poder de ressurreição de sonhos, de visões, de projetos, de saúde, de alegria, de ânimo, de fé, de gozo. Ó Espírito de vida, que habita em ti, ó Cristo, liberado pelo Espírito de vida que em nós reside. Que este Espírito abunde em nós, permeie todo o nosso ser. Tua palavra declara que se o Espírito de vida que ressuscitou a ti dentre os mortos habita em nós, também há de vivificar os nossos próprios corpos mortais. Por isso, onde há enfermidade hoje, que vem o Espírito de vida vivificando cada célula, cada órgão. Onde há decretos de morte, que a vida penetre, levantando, ressurgindo. E Cristo vive tua vida em nós, no poder da ressurreição. Nossas mentes são tão limitadas para compreender a grandeza e a profundidade desta vida que tu nos conquistas, da ressurreição que nos aguarda. Sabemos que os nossos corpos mortais um dia tombarão na terra, descerão à sepultura, mas naquele dia glorioso, quando tocares a trombeta, ressurgiremos com corpos gloriosos semelhantes ao teu, para viver eternamente contigo em tua glória. Por isso, nesta hora, que este Espírito de vida e da ressurreição venha trazendo muito gozo, muita alegria, vitória para todos nós, os teus filhos, e ao mesmo tempo que milhares e milhões de vidas em toda a terra provem o poder da ressurreição, nascendo de novo, recebendo a vida de Cristo, para engrossarem as fileiras daqueles que foram conquistados pelo poder da tua morte, da tua sepultura e da tua ressurreição. E a ti somente honra, louvor e glória para todos sempre. Amém e amém.